Olá, eu sou Rafael e sejam bem-vindos ao Panteão dos Generais, o seu canal sobre os maiores generais e batalhas da história. Hoje eu irei falar sobre o maior general da história do Brasil, o Duque de Caxias. Mas antes de começar, se você gosta de histórias de grandes generais e batalhas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar esse projeto a crescer, beleza? Bom, vamos conhecer esse grande general. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, foi um militar renomado do Exército Imperial Brasileiro e hoje é o patrono do Exército do Brasil. Conhecido como o Pacificador, no dia de seu nascimento é comemorado o Dia do Soldado. O futuro Duque de Caxias nasceu na Fazenda São Paulo, no Taquaraçu, próximo à Vila Estrela, Rio de Janeiro, em 25 de agosto de 1803. Seu pai era Francisco de Lima e Silva e sua mãe era Cândida de Oliveira Belo. Caxias cresceu em meio a uma família de militares. Seu avô, um militar português chamado José Joaquim de Lima e Silva, imigrou para o Brasil em 1867 e se instalou no Rio de Janeiro, que na época era a capital do país. Com apenas 5 anos de idade, entrou simbolicamente como soldado no 1º Regimento de Infantaria de Linha, para homenagear seu avô, o comandante do regimento. Em 1818, Caxias entrou para a Academia Real Militar, onde permaneceu até 1821 e, concluindo seus estudos, foi incorporado no 1º Batalhão de Fuzileiros. Quando o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822, Luiz Alves ingressou ao Batalhão do Imperador, comandado por seu tio. Em 1823, ele lutaria contra os soldados portugueses na Bahia, que não aceitavam a independência. Tendo seu batismo de fogo e com a vitória do batalhão, Luiz Alves foi promovido a capitão com 21 anos e recebeu a Imperial Ordem do Cruzeiro das mãos do imperador Dom Pedro I. Durante a campanha da Cisplatina, conflito entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio do Prata, no atual Uruguai, Luiz Alves lutou bravamente e ganhou as insígnias de major e também as comendas da Ordem de São Bento de Avis e da Rosa. Em 1831, Dom Pedro I abdica em favor do seu filho, e Luiz Alves foi um dos poucos a ficar do lado do monarca, sendo chamado pelo ministro da Justiça para organizar o Batalhão Sagrado e manter a ordem no Rio de Janeiro. O pai de Luiz Alves era brigadeiro do Exército Imperial e também membro da Regência Trina, durante o período regencial até a maioridade do futuro Dom Pedro II. Luiz Alves, inclusive, foi um dos instrutores do futuro imperador, se tornando, mais tarde, um de seus conselheiros e um amigo íntimo. Durante o período regencial, Luiz Alves teve um papel decisivo ao reprimir várias revoltas que ficaram conhecidas como revoltas regenciais e também restabelecendo a ordem nas províncias, o que lhe rendeu a alcunha de o Pacificador. Nomeado comandante-geral das forças do Maranhão, sua missão era sufocar uma revolta que se opunhava ao governo provincial e ocupava a cidade de Caxias. Ele concluiria sua missão com sucesso. Durante a revolta conhecida como Balaiada, Luiz Alves lutou contra os rebeldes e os derrotou. Em 1841, Luiz Alves foi promovido a general brigadeiro e recebeu seu primeiro título de nobreza, Barão de Caxias, em referência à primeira cidade a qual pacificou. Nomeado comandante das armas da corte em 1842, nessa época eclodia a Revolução Liberal, a qual Caxias reprimiu com facilidade. Em Minas Gerais, ele se destacou no combate de Santa Luzia, sendo decisivo para a vitória. Ao voltar, reassumiu o comando das armas como o pacificador. Faltava pacificar apenas a província do Rio Grande do Sul, onde a Guerra dos Farrapos entrava em seu 7º ano. Ele foi nomeado presidente da província do Rio Grande do Sul e comandante das armas, organizando as tropas imperiais brasileiras. Depois de 2 anos, conseguiu a vitória. Com a vitória na Guerra dos Farrapos, Caxias foi agraciado com o título de conde em 2 de abril de 1845,
sendo escolhido para o Senado por Dom Pedro II, mandato que exerceu junto com seu pai. Entre 1851 e 1852, Caxias lutou na Guerra do Prata, saindo vitorioso, e ao voltar para o Brasil, recebeu o título de Marquês. Ele foi nomeado para a pasta de guerra em 1855 e para presidente do Conselho em 1862. Caxias também jogou papel importante na política, conhecido por fazer parte do Partido Conservador. Entre 1864 e 1870 ocorreu o maior e mais sangrento conflito da América do Sul, a Guerra do Paraguai. O Marquês de Caxias foi responsável por reorganizar as tropas da Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai, liderando as forças dos aliados. Ele derrotou o exército paraguaio no cerco de Humaitá, nas batalhas de Itororó, Avaí e Lomas Valentina, conhecidas como Dezembrada, e finalmente tomou a capital Assunção em 1869. Considerando a guerra como terminada, ele renunciou à liderança das forças da Tríplice Aliança, pois estava doente e não via mais necessidade de continuar aquele conflito. Voltando para casa como um herói de guerra, Caxias foi agraciado com o mais alto título da nobreza, o de duque, e portanto se tornou o único duque do império que não fazia parte da família imperial. Depois da Guerra do Paraguai, o Duque de Caxias não participou de mais conflitos militares, focando na política, até a idade não mais o permitir, em 1877, indo passar seus últimos anos na fazenda do Barão de Santa Mônica, e em 7 de maio de 1880 veio a falecer. Caxias foi de uma geração de militares que viu a independência do Brasil e como a figura de um monarca era forte e necessária para a estabilidade do país em momentos de tensão. E depois dele, muitos da nova geração, que não presenciaram esses eventos, começaram a questionar o porquê era preciso de um monarca, o que levaria ao golpe que deu origem à República em 1889. Mesmo assim, Caxias continuou a ser admirado, e em 1961 ele foi nomeado como o patrono do Exército do Brasil. Um homem com muitas qualidades, mas também não livre de defeitos, conhecido por sua coragem e rigidez, o Duque de Caxias é sem dúvidas uma figura histórica que merece ser lembrada, consolidando sua posição como o maior general da história do Brasil.